Olá pessoal, que bom mais uma vez poder falar acerca da palavra de Deus. O desejo do meu coração é plantar uma semente de esperança no seu coração nesse tempo. Nós temos vivido um tempo difícil, um tempo de desafio muito grande que tem se colocado diante de nós por conta da pandemia do coronavírus, que hoje está mais próximo de nós do que nós imaginávamos. O grande ponto para mim é que, diante de situações como essa, nós vemos, sim, as pessoas se juntando, as pessoas se unindo, fazendo campanhas, e essas campanhas têm uma preocupação com a sociedade, então fiquem em casa, evitem sair de casa para evitar o contágio, né, para que haja de fato a quebra da cadeia de transmissão, e a gente tem visto muitas pessoas se juntarem. E a grande questão, e isso é um fator extremamente importante para nós enquanto comunidade, enquanto sociedade, entendermos que nós não estamos sozinhos diante de uma aflição como essa, diante de uma questão difícil. Ter pessoas ao nosso lado nos ajuda bastante. E o texto que eu quero trazer enfatiza exatamente isso. É um texto bastante conhecido, é um texto em que Deus se dirige a Josué, um jovem que está diante de um grande desafio, o desafio de concluir a caminhada do povo que foi liberto do Egito, caminhou no deserto com Moisés e que agora está diante da terra prometida. E Josué então tem o desafio de auxiliar o povo, de conduzir o povo na entrada da terra prometida. Josué, diante desse grande desafio, ele olha para o lado, vê de fato o povo, vê pessoas que eram pessoas que poderiam apoiá-lo, mas ele recebe, ainda assim, uma palavra especial de Deus ao coração dele. E a palavra de Deus para Josué está registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, exatamente assim: Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gosto muito desse texto, porque aqui Deus dá uma palavra direta, dá uma ordem para Josué. Ele não faz um convite tão somente. Olha, não fique desanimado, não se apavore, vai dar tudo certo. Não, é uma ordem, um imperativo de Deus para Josué. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. E esse é um ponto bem especial que deve encher o nosso coração. Deus espera de nós que nós rendamos a Ele de fato confiança, que nós confiemos em Deus, o nosso Senhor. Essa é uma perspectiva que deve estar no nosso coração. Confiar e crer que o Senhor é quem está conduzindo a nossa vida, que a nossa vida está nas mãos dele, que nós podemos de fato descansar nas mãos do Senhor, que nós de verdade não precisamos nos apavorar, de verdade não precisamos desanimar. É lógico, temos que seguir as orientações de saúde, temos que ter os cuidados, temos que ter a nossa preocupação, temos que ter os cuidados de higiene pessoal, higiene coletiva, todos esses aspectos. Mas o nosso coração não deve se encher de temor. Devemos encher o nosso coração de confiança no Senhor. É isso que Deus espera de nós, essa é a ordem de Deus para nós. O segundo aspecto é que é o próprio Deus, o nosso Deus, que estará cuidando de nós. O nosso Deus, ou seja, aquele que deu sua própria vida por nós, aquele que veio ao nosso resgate, aquele que nos ama, que tem nos sustentado, que é o Emanuel, que tem estado conosco, que tem caminhado conosco. Esse é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Deus de graça. É esse Deus que caminha conosco, que nós devemos nos firmar nessa verdade. É o nosso Deus, é o nosso bondoso Pai que caminha conosco. E o terceiro aspecto é o Senhor que estará conosco por onde nós andarmos. Deus caminha conosco o tempo todo, querido. Quando nós nos colocamos diante dele, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ele caminha conosco o tempo todo. Não somente devemos olhar para o lado e ver que pessoas caminham conosco, pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, e isso é extremamente relevante, extremamente importante. Mas, querido, ter a certeza de que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que esse Deus caminha conosco, deve encher o nosso coração de alegria e esperança. E esse é o meu desejo para você, que diante de essa situação difícil,
diante desse grande desafio que se coloca diante de nós, que nós nos lembremos profundamente dessa verdade, esta ordem do Senhor, de que ao invés de encher o nosso coração de temor e preocupação, o nosso coração deve estar cheio de confiança. Confiança não em um Deus distante, não um Deus alheio às nossas questões, mas no nosso Deus, o Deus que intervém, o Deus que nos ama, o Deus que é bondoso, o nosso Pai. E, por fim, aquele que caminha conosco, que jamais nos deixa sós. Que essa esperança, que essa promessa feita a Josué tanto tempo atrás e reforçada pelo próprio Jesus, no final do livro de Mateus, Jesus, ao encerrar a sua relação, ou aquele último momento ali com os discípulos, Jesus diz para eles: e eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa verdade reforçada por Jesus, que essa verdade encha o nosso coração e que assim nós estejamos em paz, na paz que excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe e encha o nosso coração com esta paz. Grande abraço.